Atenção. Muito obrigada, professora, pelas suas contribuições, né, para o nosso conhecimento e para a Semana da Consciência Negra. Estava aqui pensando, que privilégio algumas pessoas que fazem especialização. A gente teve uma aula introdutória, porque é o nosso próximo módulo. Então, agora, nesse momento, eu vou abrir para blocos de pergunta de 3. Tem lá, Alguém queira fazer pergunta? Quem vai ser o primeiro? Fechou, hein? Não, vai deixar de fato agora. Boa noite. Tá funcionando? Boa noite. Professor, muito obrigado pela palestra. Agora eu queria que a senhora tocasse um pouco no surgimento do conceito racismo. Porque como a gente viu, vários conceitos, principalmente de Marx, eu nem imaginava esse lado dele, Kant também, a maioria eu nunca esperava. Não conhecia, aliás, esse lado deles. Eu gostaria que você tocasse um pouco nessa questão do surgimento, especificando principalmente a questão da craniometria, do darwinismo social, da eugenia. E também gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do racismo velado no Brasil, dessa questão da invisibilidade. Eu cometo um ato racista, mas só que na hora da justificação não foi eu, não cometo um ato racista. Uhum. Então, Eu até tenho amigos negros, né? Então só isso mesmo. Obrigado. Mais alguém? Acho que falo tão alto, nem nesse microfone, né, gente? Professora, primeiro eu queria agradecer, né, pela conferência. Eu gostei muito de algumas categorias que você trouxe pra gente, principalmente a questão da... Eu gosto muito desse aspecto da memória e tudo, né? Eu acho que é fundante, assim, quando a gente fala, né, do aspecto cultural, principalmente dos povos africanos e dos povos indígenas. E o que eu queria perguntar é porque, assim como você estava colocando os autores, você falou assim, agora vamos bater alguma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Mas é porque são clássicos, né? Principalmente das ciências sociais, né? E o Weber eu fiquei assim, perplexa com ele, né? E Marx também, outros não, outros a gente já tem até um pouco, né? Por exemplo, o positivista, já pensei nessa perspectiva assim, mas os outros não, foi assim, um choque mesmo. E aí eu queria saber o que a gente faz, quem a gente vai usar, quem a gente vai levar para as fundamentações, se essas pessoas estão discutindo, às vezes muito na contramão do que a gente vem discutir, né? O que a gente faz nesse sentido? Obrigada. Tem mais alguém? Então depois eu mando os textinhos para você passar para eles. Isso é culpa do Jairo, viu? Boa noite, professora. Eu também sou professora aqui no campus de Tocantinópolis e durante a sua apresentação eu pensei quanto isso é enriquecedor para a gente que estuda sociologia clássica e é marcada por todos esses valores ocidentais que você diz que estão tão enraizados em nós, né? E eu, como pesquisadora da violência, a todo momento me vinha à mente o Norbert Elias e o que ele define como civilização. E eu estudo com os meninos. Esses dias estava conversando com eles, olha, e eles me perguntaram, a pergunta deles era justamente essa, né? Mas então, professora, essa civilização
ele está falando não é uma civilização que se aplica a povos que não estão dentro da cultura ocidental? Era uma dúvida deles, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, até para contrapor, de como que essa civilização fica dentro dos valores ocidentais. Para a gente fazer assim Você diz a civilização negra? Olha, gente, eu achei muito interessante. Olha só, de repente, a gente que está sempre tratando da civilização numa perspectiva sociológica clássica, como algo que passa pelo monopólio do uso da violência, pelo controle das emoções, pelo cometimento. A Welitana chegou aqui e disse, olha, eu falo muito alto, eu nem preciso de microfone. Isso é um valor civilizador da cultura ocidental. Nós interiorizamos valores de nós temos que ser comedidos, não é? É uma coisa assim. E de repente a gente vem com uma ideia de civilização aqui na sua apresentação, que está aproximando civilização de outros conceitos, como cooperativismo, ludicidade, territorialidade. Isso é bastante diferente. Bastante diferente. É sobre isso que eu gostaria de falar. Vou tentar. Não sei se eu dou conta, mas enfim, vamos lá. Você está virando antropóloga, não é não? Olha, historiador que não tem o pezinho na antropologia não é historiador. É difícil, não é? Bom, enfim, vamos lá. A questão do racismo, né? A gente utiliza, não sei se é isso que você quer escutar, vamos ver se é. A gente utiliza a palavra raça para nos referir a coisas que são derivadas do conceito raça, né? Então, por exemplo, racismo, a gente só usa a palavra racismo porque é uma coisa que acontece com relação à raça. Embora saibamos que só existe uma raça, que é a raça humana, não existe raça branca, verde, azul, amarela, etc. Essas questões elas foram sendo discutidas no final do século XIX e início do século XX. Durante o século XX é que foi sendo realmente definido que não existiam raças, né? Até então, o que nós temos é uma ampla discussão que, desde, me parece, século XVI, XVII, eles utilizam a palavra raça. Como foi cunhada a palavra raça, eu não sei te dizer. Eu nunca vi nada, nenhum texto, nunca vi nada falando sobre isso. Não sei se o professor não conhece alguma coisa assim. Eu não sei, a gente vem, né? Agora, a questão da eugenia, do darwinismo. Aqui no Brasil, eu costumo falar que o que nós tivemos, né, foi durante o século, final do século XIX e a primeira metade do século XX, nós tivemos pensadores que foram buscando formas de inserir o negro na sociedade, de tornar a sociedade brasileira uma sociedade viável. A ideia é bem essa. Eu defendo, né, que o escravismo ele fez parte do motor do capitalismo, né? Então, foi necessário a existência do escravismo para que o capitalismo chegasse onde chegou e para que no século XIX houvesse a possibilidade de pressionar os países que eram escravagistas para que eles deixassem de ser escravagistas, para que o capitalismo pudesse entrar. Mas por que o capitalismo tem que entrar? Porque é necessária a formação de um mercado consumidor. O capitalismo engendra consumo. Então, se você não tem um mercado consumidor, quem que vai consumir as coisas que você está produzindo? Então, a necessidade de você produzir, ter um mercado consumidor
e, consequentemente, ter um proletariado que vá consumir essas coisas que você está produzindo. Então, num primeiro momento, o capitalismo vai forjando, né, tanto a entrada quanto a saída do escravismo nessa engrenagem de produção, né? Quando chega no século XIX, tem que acabar com o escravismo, porque escravo não tem dinheiro para comprar, né? Então você faz a substituição de mão de obra, você põe um pessoal assalariado para trabalhar e esse assalariado ele vai ser consumidor. Então você forma um mercado consumidor. Por isso que vem o branco, né, o elemento branco para cá, através da substituição de mão de obra, né? E a ideia, quando se traz, né, essa imensa população branca para cá, os europeus, é realmente uma eugenização da sociedade, é um branqueamento da sociedade, né? Então, há necessidade de trazê-los, por quê? Porque o negro inviabiliza o capitalismo. Se o negro inviabiliza o capitalismo, eu preciso branquear a sociedade para que o Brasil possa entrar nas hostes do capitalismo mundial. Então, a formação do Brasil precisa mudar. Então, começa lá com Nina Rodrigues, daí vai passando por Oliveira Viana, vai passando por Arthur Ramos, até chegar em Gilberto Freire. Gilberto Freire é o que vai ter o ápice de todo esse desenvolvimento da questão do branqueamento no Brasil, porque vai ser ele quem vai fazer, através do Casagrande Senzala, ele vai mostrar claramente que no Brasil o Brasil é viável, porque nós temos uma democracia racial, o branco convive harmonicamente com o negro e a sociedade está embranquecendo, né? A partir do momento que vai cruzando o negro com o branco, vai embranquecendo. Lembrando só que houve um determinado momento que eles achavam que ao cruzar branco com negro ia dar um elemento chamado mulato. E mulato é uma corruptela de mula. E a mula é estéril. Tá? Então, eles achavam que ao cruzar negro com branco, o mulato ia ser estéril. Então, ia acabar o elemento negro no Brasil se incentivassem essa cruza de branco com negro. Né? Acho que é isso. Não sei se alguma coisa mais? Tem a questão do Gobineau também, quando ele veio para o Brasil, sim. né? Aí quando ele volta para a França, ele fala que o Brasil é um país feio e que de tanto se misturar, um dia ia nascer um ser que ia ser incapaz de viver na sociedade. Né? Isso. O Gobineau foi muito importante, ele entendeu as bases, né? Lembrando que o próprio Nina Rodrigues, ele era médico, baiano e negro, né? E tem mais uma coisa. Também você falou uma hora da questão do tamanho do crânio, né? Uma teoria que é a teoria do Lombroso, né? Que ele media o crânio dos negros e dizia que o tamanho do crânio dos negros era propenso à marginalidade. Né? Então, eu não sei, você é de São Paulo, né, João? Lá em São Paulo, pelo menos eu escutei muito a minha mãe falando isso, daí a ideia de Lombroso, coisa de Lombroso. Eu escutava muito a minha mãe falar isso. Lombrosiana, né? Então eu escutava muito, quando eu era pequena, eles falarem isso. Hoje em dia já não se escuta mais, se perdeu, né? Mas escutava muito falar disso, né? Tem várias teorias entre o final da meados do século XIX e meados do século XX, nesse século aí, que vai tratar dessa questão da assimilação do elemento negro dentro de uma sociedade branca, para que essa sociedade seja viável. Por isso que nos Estados Unidos há uma separação, quer dizer, por isso não, um dos motivos, há uma separação muito forte, né, entre brancos e negros. O que nós vamos usar? Nós temos como teoria, né? Nós temos que começar a ler
coisas que nos mostrem o quanto que esses pensadores, né, eram preconceituosos. Mas vejam só, eu não estou jogando nada na lata do lixo. Não se joga conhecimento na lata do lixo. Nem o positivismo eu jogo na lata do lixo. Toda a minha formação, ela é uma formação relacionada com o marxismo. Eu sou, acho que, sei lá, neomarxista, qualquer coisa que eu valha, culturalista, enfim. Mas não se joga nada na lata do lixo, né? Então, tudo que é conhecimento, a gente vai usar para construir um novo conhecimento. Mas, basicamente, quando a gente pensa no conhecimento da história da África, da cultura africana, o que nós temos que fazer é fazer um trabalho que a gente vá conhecer a história da África por dentro da história da África e não uma história periférica. Tem um escritor, é o Fábio Leite. Conhece Fábio Leite? Fábio Leite, ele trabalha com essas questões de como conhecer a África. Eu vou mandar um textozinho para o professor, a questão da palavra nas sociedades negro-africanas, que trata um pouco de como a gente tem que olhar para a África. Então, o tipo de conhecimento que a gente tem que construir aqui no Brasil é um conhecimento que tem que ser por aí, olhar para nós mesmos, né, como por dentro, né, e não uma visão periférica, não ficar olhando para a gente a partir do olhar do europeu, a partir do olhar do norte-americano. A gente tem que olhar para nós mesmos a partir do nosso olhar. E a construção de um conhecimento é uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil. Construção de conhecimento é complicado, mas a gente tem que fazer isso. Eu acho que é uma coisa que urge a gente fazer, né? Questão do Norbert Elias, né? Da civilização. Não gosto muito, não gosto nada. Eu nunca, quando vou falar dos povos, eu me reporto aos povos como civilizações. Uma coisa é falar de valores civilizatórios, porque valores civilizatórios remetem a coisas que dão a cara de um povo, fazem parte da organização social e política de um povo. Mas, quando eu me remeto à palavra civilização, então, por exemplo, tal povo é civilizado, tal povo não é civilizado, sempre me vem à mente a França, porque a palavra civilização vem de civilidade, que vem de civilité. E civilité simplesmente se referia a você saber se comportar à mesa, etiqueta, né? Não sei quem é mais civilizado, né? O europeu que mata tudo que tem ao seu redor, ou se os povos indígenas, os africanos tradicionais que cultivam, né, e fazem viver tudo que está ao seu redor, né? Então, eu questiono um pouco a questão, a palavra civilização, né? Desculpa, mas eu esqueci um pouco. Quanta coisa na minha cabeça. Você pode repetir um pouquinho? Sim. Ela é bastante esclarecedora, justamente por isso, porque essa questão da civilização ela está ligada ao controle das emoções, à adoção de regras de higiene, isso. É isso mesmo. Até um monopólio do uso da violência que não está presente em todas as sociedades. Isso. E tem essa carência que você disse nos bons costumes, né? Nos costumes da civilidade. Nos costumes que os franceses... a gente tem que sempre
como é que fala? Questionar tudo que a gente está falando, né? Nos costumes que os franceses queriam impor, né? Não sei se são bons ou maus, mas são costumes dos franceses, né? Então, acho que é bom a gente... Ups. Já estou cansada. É aí que entra toda essa questão de você pensar mais sobre o conhecimento que você está usando, de você se vigiar o tempo todo. Desde que eu comecei a trabalhar com a questão negra, eu me vigio muito nas palavras que eu uso, mas vira e mexe eu acabo caindo, porque são coisas que a gente fala desde pequeno. Por exemplo, vamos clarear tal coisa, né? Essa é uma palavra que, por que clarear, né? A gente chega em toda uma questão, no questionamento mesmo, do porquê fazer assim e não assado, né? Então, por que quando a gente fala em clarear, a gente está pensando em pôr luz, a gente está pensando em deixar as coisas mais vistas de uma forma mais claras, né? No final é isso. E por que a gente não fala em vamos escurecer ou coisa assim, né? Porque, de certa forma, existe já todo o imaginário em torno disso, né? O claro não nos dá medo porque enxergamos. O escuro nos dá medo porque não vemos, né? Não enxergamos no escuro, né? É o inverso, professora. É tudo o que é pejorativo para o lado negro. Isso. Tudo que é positivo é do lado branco. Pro lado branco, tudo que é positivo. Inclusive nessas teorias racialistas, né, se fala muito a respeito desse tipo de coisa. Vamos abrir para o próximo bloco. Alguém quer fazer mais perguntas? Falar alguma coisa? Por favor, Alê. Na verdade, eu quero agradecer a sua presença. Eu sou Maria Leal. Além de acadêmica, eu também sou membro do NEA desde final de 2012. E quero te dizer que eu gostaria de ter te conhecido há 7 anos atrás. Quando eu fiz meu primeiro TCC, hoje, ouvindo a sua fala, fiquei me lembrando como que eu não consegui fazer essa relação quando eu fiz, né? Então, sua fala foi muito, assim, enriquecedora. Aprendi muito. E eu tenho uma dúvida. Eu não sei se é uma dúvida pertinente, mas quando a gente fala em processos civilizatórios afro-brasileiros, então, obviamente, a gente pode resumi-los em espontaneidade, todos esses aí, vivência, espontaneidade? Não sei se a gente pode resumi-los em espontaneidade, mas que eles são bem mais espontâneos do que os ocidentais são. Aline? Boa noite. Parabéns, professora, pela palestra. Uma pena que foi curta, porque parecia que você tinha muito mais para falar e a gente queria escutar muito mais. Teremos outras oportunidades. A minha dúvida é por que a senhora começou a trabalhar com essa questão negra? Porque eu não sei, geralmente a gente espera que o negro tenha palestras que eu já vinha, que você come, que o professor Batista convida, na instituição que eu estudava, eu tive que marcar também. Eu não me lembro de ter visto uma palestrante branca. Não negra. Eu queria saber o que te levou a trabalhar. Certo. Vou pegar essa fala. Não, eu vou. Em duas coisas. Uma é que eu vou ajudar a reforçar essa resposta para o Vitânia. Que é o seguinte, eu tenho
uma formação política marxista, trotskista, budista, frankfurtiano, e sou negro e penso num mundo mais amplo. Eu conheço aqueles autores. O Tocqueville, por exemplo, ele tem visões excelentes sobre a questão do negro nos Estados Unidos. Mas o próprio Weber aqui não foi tão racista. Ele demonstra que existe o racismo no cotidiano. Hoje, está no Facebook, tem um autor, o Carlos Moura, né, que quase apanhou, porque ele é um camarada que ele critica duramente o Marx. Ele diz que o Marx é racista. Agora a questão é a seguinte: Marx viveu uma época que ele não tinha como pensar diferente. Eu não vou aqui defender Marx, entendeu? E as pessoas hoje pegam Marx como religião, porque o Marx é ateu. E a ciência, ela é uma posição de não tem respostas fixas nem definitivas. A ciência é um espaço de troca. O Chico falou uma coisa hoje de manhã que é fundamental. Nós só estamos fazendo ciência quando a gente começa a trocar, quando a gente vem aqui na frente e fala o que a gente pensa, né? Então, não é. E a professora falou uma coisa que é fantástica: não se joga conhecimento fora. Acabou. Eu sou antropólogo, tenho altas críticas à escola evolucionista, mas eu não jogo o conhecimento do evolucionismo fora. Ele tem alguma coisa que eu tenho, sei lá, eu tenho um conhecimento lá que você não pode pegar simplesmente jogar fora e negar. Então não se desespere. Né? A gente pode aproveitar. Eu entendo. A gente falou do aspecto histórico, né? Assim, pensar na perspectiva da contemporaneidade, digamos, do tempo cronológico mesmo, né? Ele estava se referindo, principalmente quando ela colocou o Weber, ela estava falando com aquele livro, eu digo, aí eu falei, aí ela disse, mas ele está fazendo não uma colocação dele, mas sim uma análise, né? Uma análise daquele momento, né? E a gente pensou nessa perspectiva, só que mais pra mim. O Weber era judeu e alemão. E dentro daquele contexto das coisas também, né? Havia raça. A discriminação estava muito profunda. Agora, outra coisa que eu queria falar aqui, foi interessante que a gente disse. Por quê? Porque, de fato, todas as pessoas que eu havia convidado anteriormente eram todas negras. Todas. E tanto meu círculo de amizade. E isso eu ficava pensando. Agora, a primeira pessoa que veio, depois no final eu vou explicar para vocês o que aconteceu, tal, foi a professora. Né, que a gente mantém um contato ao longo do tempo e tal, né, a gente conseguiu encaixar. Mas tem uma coisa, na verdade, sempre teve pessoas negras, porque a Lília Schwartz, minha orientadora, já chegou para mim e falou, Batista, me convida que eu quero ir a Tocantinópolis. E todas as vezes que eu convido, ela fala, não posso. Né? Umas 3 vezes ela disse não. Né? E tem um outro professor, o Antônio Sérgio. Batista, me chama para ir para Tocantinópolis. Eu fico vendo que você bota foto, não sei o quê. Aí eu convido e ele refuga. Né? E os negros que eu convido vêm com muita vontade. Então, vamos ver. E, óbvio, o meu círculo de amizade intelectual é mais preto que branco. Eu vou conhecer muito mais preto que branco. Né? Por quê? Porque será. Porque será. Mas é isso, mas é legal. No final eu explico porque a professora está aqui. Vamos deixar por cá. Assim, muita gente não vai embora. Ele sabe disso. Depois eu falo pra ela. Não, depois.